Meu texto esta manhã encontra-se no Novo Testamento. Primeiro, haverá uma leitura da Escritura em Mateus 1, capítulo 2, começando com o versículo 1. E então desejo também tomar como texto do capítulo 4 e os versículos 14 e 15. Eu gosto demais de ler a palavra, porque a palavra é Deus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então no capítulo 4, em versículo 14, falando concernente ao profeta, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões das sombras da morte, a luz raiou. Eu desejo tomar meu texto como este: a grande luz resplandecente. É uma escritura muito incomum e, para esta ocasião, as pessoas normalmente têm pregado tanto sobre nenhum lugar na estalagem, na época natalina, e José e Maria, e o nascimento do Senhor Jesus. Ontem eu estava pensando em tentar abordar isto de modo diferente, pois muitos de vocês ouvem seu rádio e televisões, e enquanto pensava, isto veio à minha mente a respeito dos magos e a estrela. E o que me ocorreu foi que o que um mago tem a ver com Cristo? Portanto, lendo dos muitos eruditos antigos ontem à noite, tarde, cheguei a adormecer na escrivaninha, tentando achar algo que esclarecesse um pouco o assunto de hoje. Então, é uma coisa incomum falar destas coisas porque, afinal, Deus é incomum. Deus faz coisas de uma maneira incomum, e algumas vezes em um tempo incomum, porque Ele é muito incomum, e aqueles que o servem são incomuns. Eles são um povo peculiar. Assim, enquanto nós, nesta época natalícia, enquanto focalizamos nosso pensamento no Natal, é uma pena termos de compartilhá-lo com um mito chamado Papai Noel, em lugar do verdadeiro Natal, que deveria ser. Muitas criancinhas hoje no país só sabem que o Natal significa um trenó cheio de brinquedos e algumas renas místicas dando pulos sobre a casa, só para acabar sabendo mais tarde que isto é um mito, a ponto de até prejudicar a fé deles quando ficam sabendo da verdadeira história do Natal, que não teve nada a ver com renas ou com um homem fumando um cachimbo com peles ao redor de seu casaco. Foi o nascimento de nosso abençoado Senhor Jesus, e é muito incomum ver Deus operar desta maneira, porque em nenhum outro tempo jamais teria funcionado em toda a história do mundo. Tinha que ser exatamente nesse tempo. E agora vamos olhar um instante de maneira certa para essa época. Era um tempo em que Herodes, o assassino, era rei. Tinha que ser este homem sem coração, tinha que ser rei na ocasião, pois estamos familiarizados com as escrituras que dizem que ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, tentando achar o Cristo. E tinha que ser exatamente naquele tempo. E então tinha que ser na ocasião que tinha que surgir um recenseamento para fazer Maria e José voltarem à sua cidade natal de Belém, onde eles estavam registrados, e seus nascimentos estavam no registro das cortes e no templo para se alistarem. E Cristo era para nascer em Belém, e eles estavam a muitas milhas de distância quando isso aconteceu. E nós estamos informados dos perigos que eles tiveram de atravessar a fim de chegar lá. Agora, não tinham uma ambulância grande e suntuosa para levar Maria até lá, e não era como hoje, quando poderíamos ter algum tipo de desculpa. Era a ordem do rei. Não se dá desculpa. Isso deve ser cumprido. O rei assim disse. Não importava as suas condições ou o que fosse, eles precisavam retornar à sua terra natal. Não havia conforto para a pequena mãe grávida, e nenhuma maneira de viajar, somente a pé
ou sobre o lombo de um pequeno jumento. E nos disseram que José tomou Maria, esta mãe que estava para dar à luz a qualquer hora, e assentou-se sobre o lombo de um pequeno jumento. E se alguém já montou um jumento, sabe que viagem dura é essa. O animalzinho, ao longo de uma trilha estreita que serpeava sobre as montanhas, chegando a Belém, da Baixa Judéia, uma estrada muito dura e acidentada. E se o pequeno jumento não tivesse sido de andar seguro e tivesse caído com esta pequena mãe grávida? Ou nos dias em que havia tanto tráfego vindo para suas terras natais, todo o país estava trabalhando, ativo com peregrinos e viajantes de volta à terra natal. Uma situação muito favorável para ladrões naqueles dias. Quando eles vissem as pequenas caravanas de pessoas modestas, os cavaleiros, os ladrões poderiam bem ter chegado e matado eles e tomado seus bens e ido embora. Que coisa foi para este jovem casal que eles tiveram de enfrentar e como isto teria sido? Também, e se algumas das bestas selvagens, entre as quais havia leões e muitos animais selvagens destruidores que vagavam nos desertos, que eles tinham que enfrentar. E se uma besta selvagem tivesse se dirigido em direção aos dois, o que poderia José ter feito com um bastão na mão e uma esposa que mal podia se mover? Eles tinham isso para enfrentar. Mas nos dá consolação saber isto, que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos, e Ele ordenou que fosse assim, e não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Havemos de chegar, e não era para haver qualquer temor. E todavia, talvez Maria e José eles próprios, simplesmente pessoas comuns, não instruídas, e eles não tinham como saber que estas coisas que estavam acontecendo bem naquele tempo eram cumprimento das Escrituras. E é a mesma coisa hoje. As coisas estão acontecendo bem neste dia em que estamos vivendo, e muitos de nós não sabem nada a respeito de como Deus está se movendo. Há pouco, uma das senhoras que gravam na sala aqui me perguntou quando eu ia falar sobre aquele assunto quanto à Escritura e o Sputnik no ar. Será no próximo domingo? Eu disse, eu não sei, mas ver nesta escura e envolvente hora incomum, a grande mão de Deus continuar a se mover com firmeza. Nada irá pará-la. E nós podemos ver hoje como foi quando o pequeno jumento e os dois viajantes finalmente chegaram. Ao chegarem à noite pelos desertos, estava tão quente. E então vamos dizer que eles estivessem na pequena montanha logo ao leste de Belém. Belém fica situada em um vale e há uma pequena montanha. E a estrada que chega a Belém faz uma curva ao leste de Belém e desce para a cidade. Próximo do canto onde se faz a última curva para começar a descer a colina, há um montão de formações rochosas entalhadas lá. E foi cogitado pelos historiadores que talvez Maria e José pararam lá para uma pequena pausa antes de descerem para a cidade aquela noite. Vejamos José, com seu modo terno de tratar, pega do jumento sua pequena noiva e a ajuda a descer, leva e senta sobre a pedra e diz: querida, lá está a pequena cidade, bem abaixo de nós, onde talvez nascerá o nosso pequeno recém-chegado. Eu posso imaginar ver as estrelas piscando um pouco e brilhando, enquanto sentados olhavam sobre Belém para o leste deles. E quando eles estavam lá, maravilhando-se, enquanto contemplavam as estrelas longe, centenas de milhas ao leste dali, havia outra cena se desenrolando. Você sabe, Deus opera em seu universo. Ele faz coisas acontecerem em um país, onde ele faz tomarem forma para apresentá-las em outro. Eis que vemos lá no Oriente, como somos informados por muitos historiadores, que estes indivíduos, os magos, assim como nós os conhecemos ser, hoje eles seriam mais ou menos chamados astrônomos. Não no sentido de adivinhos, mas há uma imitação de astronomia que é chamada adivinhos. E as pessoas correm para essas coisas que, na verdade, são uma falsa concepção do verdadeiro astrônomo. Hampton nos disse, o grande historiador, que eles eram medo-persas, estes astrônomos. Vamos seguir a vida deles um pouquinho. E verificamos que os medo-persas se familiarizaram com o evangelho de Nosso Senhor quando lá na Babilônia. Anos antes, no tempo do rei Nabucodonosor, eles tinham tais pessoas como astrônomos,
que observavam as estrelas e os corpos do céu, e eles podiam perceber pelos sinais e movimento das estrelas de certos eventos que estavam para acontecer. E os reis dos dias primitivos consultavam estes tais homens para saber de eventos e de coisas que iam acontecer. Deus sempre os declara através de seus corpos celestes antes de torná-los conhecidos à terra. Deus os escreve nos céus, e as estrelas para as quais nós olhamos e as consideramos como pequenos destacamentos de 5 pontas nos céus. Porém, o que elas são mundos bem maiores do que este, refletindo a luz do sol. E estas pessoas certamente se familiarizaram com o Evangelho nos anos do cativeiro de Israel, de 70 anos na terra dos caldeus, e certamente com Daniel sendo feito o chefe dos magos.